O macaco-aranha tem esse nome pelos seus longos braços, que são maiores do que suas pernas e a sua longa cauda, que inclusive usa como um terceiro braço. Com essa cauda, esse macacão aí pode pegar desde uma espiga de milho até uma pipoca. As 7 espécies dele vivia do sul do México até o estado do Rio, mas hoje só é possível encontrá-lo do Mato Grosso para cima. Embora ele tenha essa cara enrugada como de um velho, o macaco-aranha é jovial, brincalhão, inclusive fica manso com facilidade, além de ter uma carne saborosa, com que fez que fosse muito caçado. Como homem, ele possui um polegar não muito desenvolvido, mas que é importante para usar a mão em gancho, prendendo-se nos galhos para pular de árvore em árvore em meio às copas, onde vive sempre em grupo. Outra semelhança com o homem é em bater palmas. Essa espécie no zoológico geralmente tem mania de bater palmas para chamar a atenção da criançada. Mas, um detalhe, somente o macaco-aranha adulto faz brincadeiras, diferente dos filhotes que ficam bem quietinhos, agarrado nas costas ou na barriga da mãe, que parece não sentir o peso do filho quando pula de galho em galho. Infelizmente, as matas onde vive o macaco-aranha estão acabando e a caça também não cessou completamente. Esse animal vem sendo criado em cativeiro. Inclusive, até aconteceu uma vez nos Estados Unidos de uma macaca ter tido gêmeos, o que é uma raridade nessa espécie. Pois é, que coisa, não? Agora, vamos à ficha técnica do macaco-aranha. Nome popular: macaco-aranha cuatá. Quanto pesa? 8 quilos. Quanto vive? 20 anos. O que come? Frutas, insetos, verduras. Filhotes: apenas um, numa gestação de 139 dias. O mico-leão-dourado é o que menos corre risco de extinção na família dos micos, pois ele se adapta bem com as áreas exploradas pelo homem e também procria bem em cativeiro. O problema é que com a destruição da Mata Atlântica sendo cada vez maior, existem grupos de micos isolados e isso aumenta a consanguinidade. A preservação do mico-leão-dourado dá graças principalmente à cabruca, que é o plantio de cacau em meio às florestas, pois o cacau não aceita insolação direta, ou seja, preservação das árvores. O macaquinho também se salvou. A sua reprodução em cativeiro começou a ter força a partir de 1983, quando diversas ONGs devolveram para a natureza muito desses micos que foram contrabandeados para a Europa. Por mais que se tenha passado 40 anos, hoje em 2023, a realidade do mico e de muitas outras espécies de animais espalhados pelo Brasil e pelo mundo é infelizmente ainda o tráfico ilegal de animais silvestres. Mas eu também não quero só dar notícia ruim. Veja, a Associação do Mico-Leão-Dourado fez um levantamento em 2014 que existiam cerca de 3.700 indivíduos dessa espécie. Hoje, 2023, são 4.800, ou seja, um aumento de 31%. Esse aumento se dá principalmente por 2 fatores. Primeiro, a colonização de 4 grandes áreas onde não possuía ou havia
poucos exemplares dessa espécie em 2014. E segundo, desde 2014, maior quantidade de florestas disponível. A própria AMLD, com seu programa de restauração florestal, foi responsável por reflorestar cerca de 208 hectares entre 2014 e 2022. Você sabia que a dieta desse mico é baseada geralmente 80% de fruta, 10% de néctar e 10% de goma? Isto é, uma resina cuja retirada ele consegue furando a casca das árvores. E é exatamente para comer goma que a mãe deixa o filhote nas costas do pai ou dos filhos mais velhos. E assim, eles vão aprendendo a cuidar da ninhada. Isso é um fator essencial, pois entre os micos-leões, o comportamento materno não é instintivo, mas aprendido. Portanto, se uma fêmea, lá na sua juventude, não foi boa com seus irmãos, por incrível que pareça, provavelmente também não será uma boa mãe. Curioso, não? Agora, vamos à ficha técnica do mico-leão dourado. Nome popular: mico-leão de cara dourada. Habitat: Mata Atlântica do sul da Bahia. Quanto mede? Meio metro, mais 30 centímetros de rabo. Quanto pesa? 800 gramas. O que come? Fruta, goma, néctar, insetos. Filhotes: 1, raramente 2, numa gestação de 134 dias. Muito se fala do mico-leão dourado, mas da família dos micos, o que mais corre risco de extinção é o mico-leão preto, esquecido por muitos por não ser tão belo quanto o outro. Eu particularmente acho a cor dele preta muito bonita, tanto quanto do mico-leão dourado. Mas enfim, essa é a minha opinião. Esse macaquinho existe só no estado de São Paulo. São tão poucos os micos que vivem em cativeiro que corre o risco de não haver diversidade genética para a sobrevivência da espécie. Isso é, que se todos os macaquinhos forem parentes próximos, eles podem degenerar com os cruzamentos. E hoje se pergunta se vale a pena capturar os micos-leões pretos que estão livres na natureza. A captura trará um sangue novo, mas também pode levar à morte do animal por estresse. Existem cerca de 1.600 a 1.800 indivíduos da espécie espalhados por aproximadamente 20 fragmentos florestais. E, em liberdade, esses grupos florestais são muito poucos, como é o caso do Parque Estadual do Morro do Diabo, que fica lá em Teodoro Sampaio. Tem também a Estação Ecológica de Caetetus, que fica entre Galha e Alvinlândia. E tem uma pequena concentração dessa espécie de mico na região da cidade de Presidente Prudente. Uma das estratégias para reaver a sua maior existência é o plantio de corredores florestais, desenvolvido pelo IPE, que é o Instituto de Pesquisas Ecológicas, que tem como objetivo tentar uma conexão com esses grupos de micos leões pretos. E através desse contato, essas pequenas populações terem, como vamos dizer, uma maior vivência entre as florestas e assim possa ocorrer até um fluxo genético entre eles. Mas o risco da sua extinção é grande por alguns motivos. Entre eles está maior destruição das florestas no interior paulista,
a febre amarela, que é um risco para toda a espécie primata, e diferente do homem, não é possível vacinar todos eles. O aquecimento global, que de alguma forma altera a época de frutificação, e isso acaba afetando o ciclo reprodutivo da espécie. Assim como os demais micos, esse macaquinho também precisa aprender a cuidar dos filhos. Para ser uma boa mãe, essa miquinha precisa aprender com a própria mãe, observando os cuidados com outras ninhadas. Ela ajuda a mãe com os outros filhotes, como vamos dizer, brincando de boneca. E ela aprende para quando for a sua vez de ter filhotes. E assim como toda espécie de micos-leões, eles são cooperativos, ou seja, toda a família carrega os filhotes nas costas. Você sabia que o mico-leão preto é um ótimo dispersor de sementes? Sim, pois ele se alimenta de uma variedade de espécies de frutas. E depois que passa pelo trato digestivo, estas sementes tendem a ter uma maior capacidade de germinação. Curioso, não? Bom, agora vamos à ficha técnica do mico-leão preto. Nome popular: mico-leão preto. Quanto pesa? 400 gramas. Quanto vive? Até 15 anos. Onde vive? Somente no estado de São Paulo. Filhotes: 2 a 3, numa gestação de 130 dias. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal. O meu muito obrigado e até a próxima!